Com a palavra, é um jovem tão abençoado aqui, é o líder do departamento dos adolescentes, grande pregador da palavra, um amigo. Vem para cá, Lohano Justino, aplaude a Jesus! Glória a Deus, paz de Cristo, gente. Tem alguém feliz com Jesus além de mim? Pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. É uma alegria, uma satisfação. Obrigado, meu amigo. Estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor na minha casa, na minha igreja. E eu estava falando isso alguns dias atrás com um amigo, e isso é uma verdade na minha vida. O que chancela o nosso ministério é a nossa igreja. O que carimba o nosso ministério é você ser útil na sua casa. E eu me sinto útil na ADVEC em Uaíba. A gente prega em alguns lugares, a gente vai em alguns lugares, mas nada se compara com estar debaixo da bênção, da orientação do nosso pastor e ser útil na nossa casa. Eu sou muito grato ao meu pastor, Alain Ventapani, pela confiança, pelo carinho, pela responsabilidade que deposita na minha vida. Nossa pastora Josi, eu amo vocês, vocês são bênção na minha vida, na minha casa. Pastor Glaucio, você é meu mano. Pastor Isaac, um amigo, Deus em Cristo abençoe a cada pastor, cada obreiro, cada diácono dessa casa. Deus em Cristo abençoe poderosamente. É culto da vitória e eu tenho uma palavra de vitória para a sua vida. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35, Marcos 4, 35. Se você puder colocar a RC para mim, eu estou com a King James aqui, mas eu gosto da RC, se puder colocar aí para mim, por favor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E estando ele, Jesus, na popa, dormindo sobre uma almofada, despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando ou levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer. Queremos te agradecer pela oportunidade que temos de mais uma vez adentrarmos por essas portas. Queremos te agradecer por mais um ano rompido e vencido, e por o Senhor ter nos feito chegar até 2025. Queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos separa hoje para ouvirmos a tua voz. E a minha petição não é outra a não ser: fale conosco. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Porque uma coisa é certa: eu cheguei aqui sedento por ouvir a tua voz. Que toda a artimanha de Satanás, que toda a tentativa do diabo de tentar fazer com que nós não saiamos daqui de posse com o que o Senhor tem para nos liberar essa noite, venha a ser jogado por terra agora, pelo poder que há no teu nome. Que toda artimanha feita para tirar a nossa atenção, para nos fazer perder o foco, para nos fazer perder o alvo, venha a ser repreendido, e que nada venha a ser capaz de não nos fazer ouvir a tua voz. Fale conosco e não te cales. É isso que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Escute isso, escute por gentileza. Jesus está mais uma vez na região de Cafarnaum. O texto começa dizendo que naquele dia, e para a gente entender esse contexto, nós precisamos saber qual dia é esse. Jesus está mais uma vez na região de Cafarnaum, e Cafarnaum é de longe a cidade que Jesus mais operou milagres ao longo dos 3 anos e meio que ele passa na terra. Jesus não vai operar tantos milagres assim em Jerusalém, ou em qualquer outra cidade da Judéia, mas Jesus opera muitos milagres em Cafarnaum, e eu poderia listar alguns aqui. Por exemplo, Marcos capítulo 2, Jesus está dentro de uma casa, e essa casa está cheia. 4 homens destelham o telhado dessa casa e descem o paralítico. Jesus olha para o paralítico e diz: rapaz, perdoados estão os teus pecados. A galera começa a questionar dizendo: ué, mas como assim? Ele está dizendo que os perdoados estão os seus pecados. Jesus sabe que eles estão pensando isso, olha para eles e diz: olha, qual é mais fácil? Dizer para ele: perdoados estão os seus pecados, ou dizer para ele: levanta, toma o teu leito e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Não só está perdoados os seus pecados, mas levanta, toma o teu leito e anda. Ele sai andando no meio de uma casa em Cafarnaum. Em Cafarnaum também a Bíblia vai falar de Jairo, que tem uma filha de 12 anos, que tinha acabado de morrer. Jesus chega dentro da casa de Jairo, pega a menina na mão e diz: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. A menina levanta na mesma hora. Em Cafarnaum, Jesus opera muitos milagres em Cafarnaum, mas o milagre que mais me encanta, operado por Jesus em Cafarnaum, é quando Pedro está precisando de uma didracma para pagar imposto aos romanos. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, vai pescar. Aparentemente está errado, aparentemente está fora da lógica, porque se eu preciso de dinheiro, eu vou no banco, eu ligo para o amigo, eu peço emprestado, mas não vou para o mar, porque no mar não tem dinheiro. Pedro está precisando da didracma, mas Jesus olha para ele e diz: Pedro, vai pescar. Pedro joga o anzol, e quando abre a boca do peixe, não encontra uma didracma, mas encontra uma estáter, e a estáter naquele tempo valia o dobro da didracma. Oh, glória a Deus! Pedro vai para o mar precisando de uma didracma, mas quando joga o anzol e abre a boca do peixe sob a palavra de Jesus, encontra o dobro daquilo que ele estava precisando. Lá vai a primeira palavra profética liberada para você no ano de 2025, para alguém que talvez chegou aqui precisando de uma didracma, ou seja, uma bênção, uma vitória, uma resposta. A palavra de Deus é: hoje eu estou te dando o dobro daquilo que você veio buscar. Aleluia! Eu estou falando para alguém que talvez chegou aqui preocupado por causa da didracma, chegou aqui ansioso por causa da didracma, chegou aqui perdendo o sono por causa da didracma. Deus está dizendo: está perdendo o sono por quê? Está se preocupando por quê? Está ansioso porque você ainda serve um Jesus que pode fazer mais do que você pensa. Você ainda serve um Jesus que faz mais do que você imagina, o dobro. Jesus está mais uma vez em Cafarnaum. O texto diz no capítulo 4 que Jesus está ensinando à beira do mar da Galileia, que na verdade o mar da Galileia não era um mar, era o rio Jordão que crescia naquela região ali de Cafarnaum, Tiberíades. Era um grande lago de água doce, que por causa da sua extensão era chamado de mar. Jesus está mais uma vez ensinando na beira do mar da Galileia, no lago de Genezaré, porque o ministério de Jesus era completo, em sua totalidade. Jesus tanto operava milagre como ensinava a palavra, porque a verdade é que Jesus sempre quis ensinar que não há milagre sem palavra. A gente vive em um tempo em que muitas pessoas buscam um milagre, rejeitando a palavra. Jesus tanto operava o milagre, quanto ensinava a palavra, porque não há milagre sem palavra. Lucas capítulo de número 5, Pedro está vindo de uma noite frustrada, ele joga a rede a noite toda e não pesca nada. De manhã, Jesus aparece na beira da praia para operar o milagre, mas não tem milagre sem palavra. Então ele entra dentro do barco de Pedro e vai ensinar, e vai falar, e vai pregar a palavra. E o texto diz: e quando acabou de falar, disse a Simão: vá para o mar alto, o milagre só vem depois da palavra. Salmo de número 119, verso
verso de número 9, você conhece: como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Salmo de número 119, verso de número 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. João 8,32 é um clássico e você conhece também: e conhecereis a verdade, palavra, e a palavra, a verdade vos libertará. João 17, Jesus está orando pelos seus discípulos, aí ele olha para o Pai e diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lucas capítulo de número 7, o centurião está com seu servo doente em casa, então ele vai mandar alguém ir ter com Jesus e dizer: Jesus, vem na minha casa, porque na minha casa está precisando de um milagre. Jesus topa o desafio, está indo para a casa do centurião, mas no meio do caminho ele muda de ideia e vai dizer: Jesus, não precisa vir na minha casa, mas não porque eu não queira ter o Senhor aqui, mas porque não sou digno de ter o Senhor debaixo do meu teto. E eu não fui aí falar com o Senhor, não porque eu não queira falar com o Senhor, mas porque não sou digno de estar na tua presença. Só tem uma coisa, Jesus, basta uma palavra do Senhor. Ah, meu Deus do céu, eu talvez vim falar para alguém que não precisa de muito, mas para alguém que precisa de uma palavra. Tem uma palavra de milagre sendo liberada do altar de Deus, e eu estou dizendo para alguém: em 2025 você só precisa de uma palavra, só uma palavra de Jesus. É o ano de multiplicar. Isso, batera, liga comigo, vamos lá. Uma palavra. Jesus está ensinando a palavra, Jesus está falando da palavra, Ele está pregando a palavra. Só que Marcos vai dizer que naquele dia, irmão, o sermão de Jesus não era um sermão de 30 minutos. O sermão de Jesus não era 10, 15, 1 hora, não. Se deixasse, Jesus passava o dia pregando, ensinando. Então o texto vai dizer, e é Marcos quem escreve, que naquele dia já era tarde. Eu preciso que você repita comigo para você gravar isso aqui. Naquele dia já era... Ah, para. Não, você não comeu hoje? Você não tomou café? Vamos lá no 3. Naquele dia já era tarde. Jesus prega, Jesus ensina, Jesus fala da palavra. Aí Marcos escreve: já era tarde. Já era tarde para quem? Para Marcos, o evangelista, quem escreve, é tarde de acordo com a sua concepção. Eu acredito que talvez para os discípulos, Pedro, Tiago, João, já era tarde. Mas para Jesus era o momento certo de fazer alguma coisa ainda. Ah, irmão, eu preciso que você entenda que quem fica preso a relógio, a tempo, é você. Porque talvez alguém olhe para algumas situações, alguns milagres que não aconteceram em 2024, algumas portas que não se abriram em 2024, e o discurso é: já é tarde. Eu só preciso que você entenda que quem está preso a calendário, a timer, a cronômetro é você. Deus não conhece calendário, oh glória. Deus não conhece relógio, porque se fosse depender da visão humana para a nossa vida, a gente ia viver debaixo de já é tarde. Alguém olha para a gente e diz: já é tarde, já era para o milagre ter acontecido, já é tarde, já era para ter casado, já é tarde, já era para a porta ter aberto, já é tarde, já era para estar contando o testemunho, já é tarde, já era para ter rolado. É porque o homem preso no tempo Cairó, no tempo Cronos, olha e diz: já é tarde. Só que Deus não é preso ao tempo Cronos, Deus é atemporal. Isaías vai dizer que antes que houvesse dia, Ele já era, e não há quem possa escapar das mãos dEle. Por que, Lohano? Porque operando Deus, quem
impedirá. Eu vim falar para alguém, quem está preso no ano de 2025 é você. Deus já está em 2025, 2026, 2027, 2028, Ele está dizendo, aguenta mais um pouquinho, porque eu não perdi o controle do tempo na tua vida. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua casa. O que não aconteceu em 2024, o que você não viveu em 2024, o testemunho que você não contou em 2024, esse é o ano de acontecer. Quem pode? Quem pode? Quem pode? Quem pode? É o ano de acontecer. Já é tarde. No tempo que é tarde, Jesus decide sair do lado de cá, que era o lado de Cafarnaum, e ir ao lado de lá, que é o lado de Gadara, gente. Irmão, só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. Porque Jesus está em Cafarnaum. Era a segunda maior cidade da época em Israel. Primeira era Jerusalém, que era a capital. A segunda, Cafarnaum. A gente está falando de uma cidade que tem centúria, porque tinha um centurião em Cafarnaum. Uma cidade que tem sinagoga, uma cidade portuária, de comércio. Jesus está nessa cidade, que tem tudo, e decide ir a Gadara, que tem o quê? Um endemoniado. Só Jesus faz isso. Sabe por que eu louvo a Deus? Porque se não fosse Jesus deixando o lado de cá e indo ao lado de lá, eu nem estava aqui. Eu vi uma mão levantada. É mão de quem entende que se não fosse Jesus saindo do lado de cá e indo ao lado de lá, não estava aqui. Porque se fosse depender do homem, não passava onde você estava. Se fosse depender do homem, não apostava onde você estava. Mas Jesus deixou o lado de cá e foi ao lado de lá, do lado de uma família desestruturada, no lado de uma família problemática, no lado que você estava lá no bar bebendo, enchendo a cara, no lado que se arrumava confusão com os outros na rua. Só que Jesus decidiu ir ao lado de lá. É por isso que eu levanto a mão e sou grato a Ele, porque há 5, 10 anos atrás, se não fosse Ele passando, você estava lá no forró, no pagode, enchendo a cara. Mas Ele passou lá onde Ele passou, pelo amor de Deus. Eu vou dar 30 segundos para você levantar a sua mão e ser grato a Ele, porque Ele passou onde ninguém queria passar, onde ninguém apostava, onde ninguém ia. Ele passou lá. Ele passou lá. Ele passou. Vamos andar, vamos andar. Ele sai do lado de cá e vai para o lado de lá. O texto diz que eles deixam a multidão, porque tem horas que Cristo vai me fazer deixar a multidão. Eu preciso que você entenda isso aqui. Tem coisas que Cristo não vai me revelar enquanto eu estiver com muita gente. Tem horas que Cristo vai precisar arrancar alguém do meu lado. É me fazer deixar a multidão. Tem momentos que eu vou passar e não vai ter uma multidão do meu lado. É por isso que, irmão, para pensar. Em João capítulo 4, Jesus decide sair da Judéia, de Jerusalém, e ir para Samaria. Aí o texto diz que ele precisava passar por Samaria, passar em Sicar. E aquele caminho era um caminho difícil, era um caminho que ninguém passava, era um caminho complicado, com muito aclive e declive. Geralmente quando se ia ali, passava-se por outro caminho, ou beirando o Rio Jordão, ou junto ao mar Mediterrâneo. Jesus passou ali, e todo milagre de Jesus na Bíblia tem multidão. Jesus está alimentando a multidão. Jesus está na casa de Jairo, tem uma multidão. Ele cura uma mulher com fluxo de sangue, tem uma multidão que ela rompe. Bartimeu está clamando, tem uma multidão. Só que em João capítulo 4 não tem multidão. Por quê? Porque o caminho era difícil, o caminho era complicado. E geralmente em caminhos difíceis a multidão não nos acompanha. Geralmente em caminhos complicados a multidão não vem com a gente. É por isso que alguém no meio dessa prova, no meio dessa luta,
sumiu do teu lado, parou de ir na tua casa, não manda mais mensagem no zap. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: a presença dele é suficiente. Aleluia. Não. Merecia um glória a Deus melhor da tua parte. Independente de quem parou de mandar mensagem no zap, independente de quem parou de frequentar a tua casa, independente de quem não te liga mais, a presença dele é a presença dele. Porque eles deixam a multidão, e nós lemos, levam Jesus consigo. O segredo está aqui. Você entende que o barco só não vai afundar porque Jesus estava no barco. O barco não afunda, não é porque a madeira era boa, não é porque o fabricante tinha dado 10 anos de garantia, não é porque o barco era bom. O barco só não afunda porque eles levaram a presença de Jesus. Está entendendo porque você não caiu ainda? Está entendendo porque permanece de pé? Está entendendo porque chegou 2025, achou que ia cair em 2024, achou que ia quebrar em 2024, achou que não ia mais congregar, vir para a igreja, mas no dia 2 de janeiro de 2025, você chegou em casa, tomou teu banho, colocou a maquiagem, pegou a melhor roupa, deu 2 borrifadas de perfume e veio para a casa de Deus. É porque eu sou bom, é porque eu canto muito, é porque eu prego muito. Não, mas é porque ainda tem uma presença no barco que não te deixa parar, que não te deixa desistir, que te diz: não para, não desista, não para. Levanta a mão, eu vou profetizar. Em 2025 você está proibido de parar. A presença não te deixa parar, a presença não te deixa desistir. É a presença dele. É manchorebaia. É a presença de Jesus. Eu preciso caminhar. Vamos lá. Eles levam Jesus. Lucas 8:23 diz que navegando eles, vem uma tempestade. Nós lemos que haviam com eles outros barquinhos, mas a gente não vê relato dos outros barquinhos nessa tempestade. Mas Lucas enfatiza algo que é importante, porque Lucas 8:23 diz que navegando eles, e permita-me te dizer isso, tempestade só vem para barco que navega. É por isso que talvez você olhe ao redor e está todo mundo na bonança, está todo mundo tranquilo, está todo mundo indo bem, e às vezes a tempestade bate lá na tua porta, a luta se apresenta, a dificuldade se apresenta, e você olha e diz: não é possível, Jesus, como assim? Na vida de fulano está bem, na vida de ciclano está bem, e na minha é tempestade, na minha é problema. E Deus está dizendo: tempestade só vem para barco que navega. Então, quer uma notícia boa? Se a tempestade bateu, se o problema bateu, se a situação adversa se apresentou, é uma boa notícia. Notícia de que você não está parado na areia, notícia de que teu barco não está atracado, notícia que apesar dos pesares, apesar dos problemas, você continua navegando, você continua navegando, você continua navegando. Eu vou encerrar. Eles navegam, a tempestade vem. Irmão, a gente está falando de uma tripulação nesse barco, de pescadores bons, de gente que vivia de pesca, gente que era profissional de pescaria. No mínimo 4: Pedro, Tiago, João e André, que eram sócios ali na pescaria. Você entende que um dos primeiros requisitos para pescar
é saber quando a maré está boa e quando a maré não está boa. Quando a tempestade vai bater e quando a tempestade não vai bater. Pescador que é pescador, só de olhar para o mar, ele já sabe. Ih, vem tempestade aí. Vamos entrar não. Porque, segundo o ditado, maré não está para peixe, não. Então você entende que essa tempestade foi algo imprevisível? Porque se fosse algo previsível, Pedro, pescador, já olhava logo e diria: vamos entrar não. Tiago, João, irmãos, mano, nem entra, porque vem tempestade por aí. Eu entendo que essa tempestade pega Pedro de surpresa, que essa tempestade não foi prevista por Tiago, por João, por André. Só que eu louvo a Deus, porque a tempestade pode até pegar Pedro de surpresa, a tempestade pode até pegar Tiago de surpresa, a tempestade pode até pegar João de surpresa, mas tem alguém que nunca é pego de surpresa. Ah, teve alguém que já entendeu isso aqui. Porque eu estou falando para alguém que talvez a tempestade se apresentou por esses dias e te pegou de surpresa. Você olhou e disse: como é que vai ser, meu Deus? Como é que eu vou fazer, meu Deus? Como é que eu vou sair dessa tempestade? E Deus está dizendo: fica tranquilo, porque a tempestade pode ter pegado você de surpresa, seu esposo de surpresa, seu filho de surpresa, mas tem um Jesus que nunca é pego de surpresa. E Ele está dizendo essa noite: eu estou no controle, eu estou no controle, eu sinto graça de Deus aqui. Elemanjorebaia Súria, eu estou no controle, não turba o coração, volta a dormir direito, Ele está no controle. A tempestade está batendo no barco, mas é no meio da tempestade que acontecem 3 coisas. E dessas 3 coisas eu quero liberar 3 palavras proféticas para o teu 2025. A tempestade está acontecendo, a tempestade está batendo, pastor Mário, a tempestade está acontecendo, mas no meio da tempestade acontecem 3 coisas. Qual é a primeira coisa? Jesus se levantou. Ah, irmão, nós lemos que quando os discípulos estão navegando, se levanta uma tempestade. No verso 39, quem levanta não é uma tempestade. No verso 39, quem levanta é Jesus. Porque pega isso, para toda tempestade que se levanta, você também tem um Jesus que se levantará. Então a primeira palavra profética para 2025 é: fique tranquilo. Andar com Jesus não é garantia de que não vai vir tempestade. Fique tranquilo, ter Jesus no barco não é certeza que você não vai passar por prova, por luta, por provação. Mas ter Jesus no barco é certeza de que toda tempestade que se levantar, você também tem um Jesus que se levantará. Em 2025 Ele se levantará na sua casa. Primeira palavra. Segunda palavra profética: no meio da tempestade, Jesus acelerou o processo. Eles despertam Jesus. Jesus levanta, Ele repreende o vento, mas também diz ao mar: mar, quietinho. E por que eu digo que Ele acelerou o processo? Porque Jesus poderia ter simplesmente repreendido o vento. E se Ele repreende o vento, as ondas iriam parar, sim ou não? Sim. Mas ia levar um tempinho, porque no processo natural o vento parou, mas até o mar se aquietar leva tempo. Jesus é tão lindo que Ele não só diz para o vento: para, mas Ele olha para o mar e diz: mar,
quieto. Então você entende que o que demoraria um tempo, na palavra de Jesus foi no já. Merecia um glória a Deus melhor da tua parte. Eu vou repetir isso aqui. Ele poderia simplesmente parar o vento, e aonde ia demorar um pouquinho, mas ia baixar. Jesus não. No meio da tempestade ele não se contenta em só parar o vento. Vento, para, mas mar, agora, cala com essa onda. Eu preciso liberar a segunda palavra profética para o teu ano de 2025. 2025 é ano de Cristo acelerar alguns processos. Eu sinto graça de Deus nessa palavra. Ia demorar muito tempo, ia demorar para sair. A movimentação do juiz ia demorar, ia ser só no final do ano. Só que Deus decidiu entrar e Ele está acelerando. Será que alguém recebe essa palavra? Cristo está acelerando o processo. Ia demorar muito, mas porque Ele pisou, porque Ele entrou, porque Ele colocou a mão, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Só quem recebe a palavra enche esse ambiente de glória. Por 30 segundos, levante a mão, isso. 30 segundos, dê uma palavra de gratidão a Ele. Mistura com glória, mistura com aleluia, mistura com língua estalabá, choremandorebaia, alabandore catabachoremandorebaia. Eu sinto graça. Fique em pé comigo. Fique em pé. Terceira coisa que acontece no meio da tempestade, e a terceira palavra profética para o teu ano de 2025. No meio da tempestade, Cristo se apresenta de uma maneira diferente e especial. Quando Ele cala o mar e o vento, e os discípulos olham um para os outros e dizem: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Não é que eles não conheciam Jesus, não é que eles não sabiam quem Ele era, é porque Jesus aquele dia, eu sinto graça de Deus aqui, meu corpo está todo arrepiado, irmão. Eu sinto graça do Eterno aqui. Naquele dia, Jesus não resolveu se apresentar da maneira que eles conheciam. Jesus naquele dia se apresentou de uma forma especial. Alguém olha e diz: quem é esse? Eu não conheço. Não, é porque eu nunca vi Ele fazer isso. Ah, meu Deus, eu nunca vi Ele operar dessa forma. A terceira palavra para o teu ano de 2025. Em 2025, Cristo vai se apresentar de forma diferente para a tua vida. Você vai olhar e vai dizer: eu nunca vivi isso. Ele nunca fez isso na minha vida. Ele nunca entrou assim na minha casa. Ele nunca operou dessa forma. Cristo se apresentará de uma forma diferente. Ele chega em Betânia. Marta quer que Ele se apresente como cura. Marta quer que Ele se apresente como um curandeiro. Manda dizer a Ele que aquele quem Ele ama está enfermo. Só que Jesus não queria se apresentar como cura. Jesus queria se apresentar como ressurreição e vida. Deus está dizendo: em 2025 eu quero fazer na tua vida o que eu nunca fiz. É palavra profética. Em 2025 você vai viver o que você nunca viveu. Em 2025 você vai pisar onde você nunca pisou. Em 2025 você vai experimentar níveis que você nunca alcançou. Em 2025 tem lugares, ambientes te esperando que você nunca acessou. Mas hoje Ele vai lá, Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando o espinho, ordenando o anjo para contigo lutar. Ele abre, Ele abre, Ele abre, Ele abre, Ele abre, Ele abre. Eu quero orar por você. Eu preciso encerrar. Posso orar? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você.
que entende que algumas coisas estão travadas na tua vida, mas que 2025 é ano do destravar, é ano de frutificar. Talvez tem coisas que estão te atrapalhando a frutificar, a dar fruto, a acessar, a viver novos níveis, mas você entende que esse é ano que as cadeias vão quebrar, tudo que está travado vai destravar, e tudo que está fechado vai abrir. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Vem aqui à frente, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Isso, se eu fosse você, não perdi a oportunidade. Se eu fosse você, não perdi a oportunidade. Vem correndo. Vem correndo, vem correndo. É noite de Deus destravar. É noite de Deus destravar. É noite do acesso que estava fechado abrir. É noite do que estava travado destravar no mundo espiritual. Vem. Isso, eu vou orar. Mas ainda dá tempo de vir. Tem gente vindo. Eleman jorebaia súria. Eleman jerebaia labaciando rébia. É noite do destravar. Estenda a sua mão para cá, nós vamos orar. Pai, a tua palavra foi ministrada. Pai, a tua palavra foi pregada. E nós acreditamos piamente no que o Senhor liberou sobre nós essa noite aqui. A tua palavra foi clara em dizer que 2025 é ano de novos acessos. 2025 é ano de novos níveis. 2025 é ano de frutificar. Então tudo que está travado, tudo que atrapalha a gente de frutificar, tudo que atrapalha o nosso crescimento, eu quero liberar toda a amarra do inferno, toda a corrente do adversário, que seja jogado por terra agora pelo poder que há no teu nome. Pai, eu quero ter profeta essa noite. Eu quero profetizar que 2025 é ano de pisar onde a gente jamais pisou. 2025 é ano de acessar o que a gente jamais acessou. 2025 é ano de viver novidade do céu. Eu quero profetizar vitória sobre a vida do teu povo. Eu quero profetizar bênção sobre a vida do teu povo. E que em 2025 nós contaremos testemunhos do que o Senhor fez na nossa vida, de como frutificamos, dos acessos que nós pisamos, dos ambientes que nós entramos. Vai agora, Jesus. Nós estamos no dia 2 de janeiro, mas o Senhor já está no dia 31 de dezembro de 2025. Vai agora. Toda artimanha de Satanás, todo laço, toda amarra, joga por terra agora. E eu quero profetizar que nada será capaz de prender o teu povo de frutificar. Nada será capaz de não nos fazer acessar novos níveis, novos ambientes. Eu declaro a vitória sobre a vida do teu povo, a vitória sobre a vida da tua igreja. E os que concordam, aplauda Jesus Cristo. Antes de você voltar para o seu lugar, você vai dar o grito de guerra que o nosso pastor Alan deu aqui. E nós vamos dizer no som de 3, 2025, ano de frutificar. Vamos lá. 1, toda amarra, toda a cadeia de Satanás está sendo jogado por terra agora. 2, você vai pisar onde ninguém pisou e acessar onde ninguém acessou. 3, grita para o inferno ouvir. 2025, ano de frutificar. Volte para o seu lugar. Glórias a Deus.